quem tem o sentimento de pertencer ao sexo oposto. Essa é a definição do Dicionário Aurélio para explicar a transexualidade e destrinchar um dos grandes dilemas dessas pessoas, a não identificação com o gênero que nasceu. Há alguns anos, o tema nem sequer era conhecido pela sociedade, o que complicava ainda mais a inclusão das pessoas trans, como são chamadas, em ciclos sociais e no mercado de trabalho. Por exemplo, felizmente, de uns tempos pra cá, a mídia e a internet começaram a rascunhar as primeiras impressões sobre o tema e, aos poucos, ajudaram a entender o que passa pela cabeça daqueles que se sentem aprisionados dentro do próprio corpo. Às vezes, esse sentimento de não pertencimento surge ainda na infância. Desde pequeno você sente que você é diferente, isso é básico. Eu sentia na época de escola que eu não me encaixava nem com o grupo das meninas, nem com o grupo dos meninos. Eu ficava meio deslocado. Eu conseguia me dar bem com todo mundo, mas eu não pertencia a nenhum lugar, entende? Eu sempre soube que eu não me identificava com o gênero masculino, só que a gente nunca entende o que é isso e como funciona, se a gente realmente tem essa oportunidade de ser o que a gente quer ser, sabe? Isso não passa pela nossa cabeça. Basicamente foi no momento em que eu descobri que existia uma coisa chamada gênero. Eu sempre brincava com brinquedos, queria vestir certas roupas, ter certos cortes de cabelo. E eu só fui perceber isso quando outras pessoas chegaram em mim e disseram que aquilo não correspondia com o que elas esperavam de mim, mais ou menos isso. E eu comecei a ser mais questionado com 5, 6 anos. Porque eu fazia balé, minha mãe queria que eu fizesse balé e praticamente durante 2 anos eu fugia todos os dias para ir fazer judô. E isso nunca foi uma questão de gênero para mim, mas para ela sempre foi. Então foi aí que eu comecei a de certa forma me sentir oprimido com as coisas que as pessoas me apresentavam, que eram coisas que as pessoas dizem que são coisas de menina. Quando a pessoa se entende trans, existem pessoas que vão perceber que é necessário ter modificações corporais para ela e pessoas que não. Então, quando as pessoas imaginam que é necessário ter algumas correções cosméticas ou mesmo estruturais do corpo, elas podem procurar o processo transexualizador, que já está instituído pela lei, por uma portaria, e essas pessoas são acompanhadas por 2 anos. Dentre essas questões de acompanhamento, a psicologia ela é uma das portas que é preciso acompanhar. Tem uma coisa que eu nunca esqueço, que foi quando eu me assumi trans há 3 anos atrás pra minha mãe, eu falei que eu ia começar o tratamento hormonal. Eu não comecei, mas eu falei pra ela que eu ia começar. Eu contei pra ela e tudo mais. Passou alguns, não lembro exatamente, mas passou acho que perto de um mês, 3 semanas a um mês. Ela apareceu em casa com um barbeador e falou assim, aqui pra você, de presente pra você. Porque quando começar a nascer sua barba, você vai precisar tirar ela, sabe? Isso é uma coisa que me marca muito, porque é uma forma realmente da minha mãe falar assim pra mim, tá bom, seja feliz, seja você. Já aconteceu de eu apanhar do meu irmão. E ele falar assim pra mim, você não quer virar homem? Então você vai apanhar igual homem. Ele me socar bastante, tipo, bater mesmo. Com 14, 15 anos eu caí numa depressão bem pesada, porque eu simplesmente não estava entendendo o que estava acontecendo. Foi a primeira vez que eu me questionei e que eu não me reconhecia mais. Eu fiquei mais ou menos uns 6 meses sem literalmente sair do meu quarto, depois de passar muita dificuldade para dormir e tudo mais, e eu tentei minha primeira tentativa de suicídio. Na época, eu imaginava que era e associava a minha sexualidade, que até então eu me sentia atraído por mulheres e tinha uma repulsa muito grande de homens. Mas com o tempo eu fui vendo que era muito mais profundo do que isso, que eu não gostava de muito mais do que só as pessoas não aceitarem com quem eu queria me relacionar. Eu não me sentia feliz com o fato de eu existir como eu existia. E aí eu tentei suicídio, de certa forma. Por ser a época em que eu comecei a me transparecer e me assumir pela imagem que eu era, foi uma época complicada para mim, porque muitas pessoas que eram pessoas próximas a mim, elas acabaram não entendendo a minha situação ou se afastando, porque ninguém encara a barra de estar com um transgênero, uma transgênero no dia a dia, assim, sabe?
a vida de uma pessoa transgênero, ela acaba sendo meio solitária. Então, para uma adolescente, isso é um problema, porque na adolescência a gente quer socializar, quer ter amigos, quer namorar, e essas coisas elas acabam sendo mais difíceis quando você é transgênero. Na verdade foi muito complicado. O crescimento de peito, a voz, dos meninos começa a engrossar e a minha continuava se mantendo da mesma forma. Muitas coisas assim, curvas no corpo que você queria esconder de qualquer forma. Eu comecei a usar bandagem nos seios aos 17 anos, porque eu não suportava os meus peitos. E hoje em dia é uma coisa muito aberta. Eu, estranhamente, me sinto muito mais à vontade com os meus amigos cis, porque eles conseguem olhar pra mim da mesma forma que eles olharam desde sempre. Eu tenho amigos que eu consigo carregar há mais de 10 anos e eu sei que isso não é uma realidade de todos. Eu sei que eu sou privilegiado nesse aspecto. E eu acho que isso é o que mais ajuda a gente, sabe? Quando as pessoas fazem parte da nossa existência confirmando aquilo que você é. Porque a gente só existe quando a gente divide isso com alguém. E eu consegui ter isso. Eu sempre fui uma trans, qual eu sempre tive um namorado, porque eu conheci o meu namorado no começo da minha transição, assim que eu me entendi como mulher. Ele estava do meu lado e ele super me apoiou e ficou comigo. E a gente tá junto até hoje, leva um relacionamento super saudável. Inclusive ele tem um filho de outro relacionamento, e isso não atrapalha em nada, eu super conheço ele, é uma coisa muito convencional para uma trans, eu acho, mas eu gosto, eu acho melhor essa parte, porque as pessoas elas sempre associam a transexualidade à prostituição e a gente mostra que não é só isso, né? Que a gente também pode construir uma família, que a gente também pode levar relacionamentos saudáveis. E em relação à parte do assédio, é meio chato, porque todo mundo associa trans a sexo, a vida noturna, a coisas ilícitas, entendeu? Então, em todo lugar que você vai, você recebe várias cantadas de mau gosto, pessoas sem respeito, porque com a mulher cis, ela ainda tem um certo respeito na sociedade, então ela sofre um assédio menos brusco do que a mulher trans, entendeu? A mulher trans, ela vai sofrer aquele assédio sem moral nenhuma, sabe? Aquele assédio sem pudor, quando a pessoa, ela não... Simplesmente ela vai lá e ela acha que ela tem posse de você na rua, sabe? Bom, acho que hoje em dia, onde mais acontece esse problema na hora do nome é quando eu vou em alguma consulta. Eu sempre tenho que provar quem eu sou, confirmar um monte de dados e chegar a um nível até de, às vezes, ter que tirar uma peça de roupa para poder mostrar para a pessoa que eu sou eu mesmo. Isso me incomoda, porque eu acho que as pessoas cis têm que começar a se responsabilizar e entender que a informação tá aí para todo mundo. É uma coisa que, por mais que não tenha sido explicada da melhor forma, todo mundo já conheceu o termo. Qualquer lugar que você vai, banco, hospital, quando você precisa ser atendida, sabe? Você quer simplesmente que as pessoas te chamem pelo seu nome social, porque você tá numa sala com um monte de gente e você tá lá com aquela imagem, as pessoas elas acham que você é uma coisa. Aí chega uma pessoa e grita o seu nome biológico, sabe? É uma cena de constrangimento pra você, você acaba se sentindo mal, você acaba se sentindo desconfortável, você recebe centenas de olhares pontiagudos, sabe? Então isso acaba gerando um certo desconforto pra pessoa trans. Eu acho que é muito importante a gente perceber que pessoas transexuais, travestis, elas são pessoas como nós, igual. Elas nasceram numa sociedade e o corpo delas se movimenta para além dessas normas. O que mostra que, por exemplo, essas normas são ficcionais. Elas existem apenas para congelar esses corpos, para engaiolar, para não permitir que esses corpos se pensem de outra forma. Então, o que a gente faz? A gente convive naturalmente. A gente conversa, a gente pergunta do dia, a gente pergunta das vontades, dos desejos e convive com essas pessoas. A gente tem um grande medo de trazer pessoas trans e travestis para o nosso círculo social, o que nos impede de aprender muito e de, inclusive, de potencializar as nossas bondades, as nossas virtudes, as nossas, enfim, os nossos valores. E eu acho que a gente tem muito que aprender com essa população. Paçoca é uma pessoa que não tem... Aliás, Paçoca é uma pessoa em desconstrução, desde sempre, que pretende mudar o mundo com as ideias loucas que tem na cabeça. E
procuro exteriorizar isso pra fora sendo quem eu sou. Tanto com as minhas tatuagens, quanto com o meu estilo, quanto com a pessoa que eu sou. Eu sou uma pessoa que sou julgada por todo mundo. Homem, mulher, idoso, criança. A sociedade em si brasileira, ela ainda ataca muito a classe trans. Mas eu acho que se a gente abaixar a cabeça e não mostrar que a gente é mais que isso, pode ser diversas coisas, sabe? Até mais ou igual uma pessoa hétero, sabe? Eu acho que isso nunca vai mudar, eu acho que vai ser algo contínuo e perpétuo. Porque se a gente parar pra pensar, o racismo existe até hoje. Então, quando que a gente vai matar a transfobia? Bom, hoje em dia eu acho que o Nicolas, ele, dentre as coisas que ele é, eu acho que ele é a criança que ele sempre quis ser. Hoje em dia eu me dei uma infância, eu me dei uma nova adolescência e eu sou realmente feliz. Isso não quer dizer que eu esteja sempre feliz, mas eu sinto que eu sou dono de cada momento meu. Eu me sinto vivo, eu me sinto acordado, eu me sinto desperto, de certa forma. Quando eu encontro as dificuldades, eu fico feliz por me identificar com elas, de certa forma também. E a maioria das pessoas nem se gosta, e eu gosto até das coisas, dos meus defeitos, porque eles são somente meus. E eu fico muito feliz de conseguir ver que nem os meus defeitos antigos eu carreguei. Então a minha transição, ela é realmente um presente. E eu fico muito feliz de poder dizer que eu sou trans por causa disso. Então acho que o Nicolas, ele é isso, ele é transformado. E tudo que cabe dentro do termo.